Existe uma pressão social, né, para Sim, que a escolha do curso aconteça quando você ainda está no ensino médio. sim. Ok, algumas pessoas vão conseguir, isso não significa que todas as pessoas vão conseguir. Me parece que a angústia começa aí. Quando você está na sala de aula, os professores começam a falar, os seus colegas começam a falar, e aquela pessoa começa a pensar, e eu que não sei, eu não sei para onde vou, o que escolher, a pressão familiar, as mídias sociais, tudo aquilo Escolher o que vão... gosta, o que dá dinheiro. Quando você tem 16, 17 anos, e é uma escolha que a gente projeta a vida, não é tão fácil, então, fazer uma escolha nesse momento de vida. Então, acho que a primeira fala é, querido, querida, se você não sabe, calma, tá tudo bem. Vai pensando, vai se movimentando, mas não se desespere. Sua vida não precisa se resumir a esse momento da sua história. Acho que é isso. E é interessante, né? Porque é uma fase que, de uma certa forma, todos nós passamos, né? Claro, só a gente recordar ali com os nossos 16, 17 anos. Acho que existe, como o Lê falou, essa pressão social e o discurso é muito de... É uma decisão que você tem que tomar com 17, 18 anos. Você ainda não está maduro, você ainda não está com o teu cérebro formado. E é uma decisão em que às vezes o jovem entende que vai definir todo o futuro dele, toda a vida dele, como se aquela decisão fosse sabe, o dia D. E se ele escolher errado, sei lá, ele vai ser infeliz pro resto da vida, né? Enfim. E aí isso acaba colocando muita pressão e sendo um gatilho, né? Para a ansiedade aí dos jovens. Então, por isso que a gente vai abordar esse assunto hoje, para poder discorrer por todos os aspectos, por todos os ângulos e dar o máximo de informação aí, tanto para os jovens quanto para as famílias, né, de como lidar com essa fase. Eu acho que eu vou até me emprestar, que eu estava pensando, resgatando até minha história. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu queria ser professor de português. Né? Meu objetivo era ser professor de português, de língua portuguesa. Então as pessoas falavam que você vai ser... Na minha época todo mundo ia ser fisioterapeuta. E todo mundo, fisioterapia, né? Alguém ali, algum ou outro, sei lá, medicina, enfermagem, publicidade e propaganda. E eu, professor. E eu lembro que até os professores diziam, tem certeza? Tem certeza? Mas era algo que eu achava que combinava comigo. Eu detestava matemática, como continuo detestando. Mas eu queria alguma coisa, então, que se relacionasse com alguns valores, com algumas facilidades. No caso, o português eu mandava bem na escola. E eu lembro, então, que eu fui pro cursinho e fui fazer o cursinho para passar numa faculdade em letras. Cara, deu tudo errado. Eu escrevi, porque na minha época era escrever no vestibular, você tinha que ir no banco pagar a sua ficha de inscrição. Eu fiz tudo errado, deixei pra última hora como um bom TDAH, não consegui. E voltei pra casa decepcionado, com medo, com vergonha. E cheguei em casa depois de ter feito, ter tentado fazer a minha inscrição, não consegui. Feito o cursinho ao longo do ano, cheguei em casa e falei, deu tudo errado, não consegui fazer. Mas você ia tentar o quê? Pública? Ia tentar a universidade pública. Não consegui fazer e cheguei em casa e minha mãe disse, calma, tá tudo bem. Aquele calma, tá tudo bem, sim, trouxe uns 200 quilos de alívio, porque eu recebi um amparo naquele momento. E na nossa conversa ela me fez pensar, você gosta mesmo disso? É isso mesmo que você quer? Ela foi trazendo algumas características e ela foi refinando a minha percepção. Até porque, né, sei que vocês não são da psicanálise, mas o ato de você não pagar o boleto significa alguma coisa, né? Não é verdade? Ato falho. Foi sem querer, querendo, né? Me sabotei. E nessa reflexão, nessa conversa, cheguei à psicologia e foi uma surpresa, porque eu me identifico muito e eu sou muito grato por esse erro. Ao mesmo tempo que eu também sou muito grato pelo acolhimento que eu tive da minha mãe naquele momento, que me fez pensar que minha vida não precisava se resumir àquela história. E me fez pensar até que amadurecer um pouco mais da ideia podia me colocar no lugar que faria mais sentido para mim, e foi como aconteceu, né?
Eu sou muito grato a Deus por não ter me tornado professor e nada contra, mas é por conta dessa identificação. Eu me sinto muito mais conectado com essa profissão de psicólogo do que talvez sendo um professor de português. Legal. Lê, posso fazer uma pergunta? Pode. Cara, por que psicologia? Por que você escolheu psicologia? Na verdade, foi uma escolha baseada naquilo que eu já vivia, né? Eu trabalhava com pessoas, conectado com a comunidade, igreja, e as pessoas... Eu tinha esse vínculo, né? Desse cuidado, desse se importar, de orientar, de acolher. E ficaram... Minha mãe, meu pai ficaram evidenciando essas características em mim. E dentro daquilo que a gente compreendia a psicologia, fazia muito sentido isso, né? A gente pensou em medicina, eu não tinha grana para fazer medicina, e eu também era um pouco avesso à ideia de sangue, de gritaria, hospital, era meio avesso, morte, não me atraía. Igualmente enfermagem. Assistente social, eu tinha pouco conhecimento da ideia, uma visão muito reducionista do que era ser assistente social, me pareceu não ser muito interessante. Psicologia, fiquei pensando, puxa, consultório, orientação. Eu falei, aconselhamento, que era o que eu já fazia. Eu falei, acho que eu posso, acho que eu me interesso por essa área. E estudando, obviamente, a gente vai refinando, vai ampliando e compreendendo muito que psicólogo não é o cara que aconselha, embora o acolhimento seja importante, esse envolvimento, né, esse lugar de afeto é importante, que eu já praticava de forma mais intuitiva, a gente vai refinando, trazendo técnicas, compreensões. Foi mais ou menos por aí que a coisa aconteceu. Então não é do nada, né? Estou dizendo até para que as pessoas, quando ouvirem isso, se darem conta de que até quem está falando disso, um dia já viveu as angústias de ter que escolher alguma coisa. Eu não tinha convicção de que eu queria ser psicólogo. Uma vez eu fiz uma entrevista para ser produtor de um programa que chama Operação de Risco. E eles cobrem o trabalho da polícia, né? Então o produtor ia dentro da viatura e tal, né? Aquele da Rede TV ou da Band? É da Rede TV. Da Rede TV. Operação de Risco da Rede TV. O da Band é a Polícia 24 Horas. É. Aí a mulher falou assim pra mim, mano, você gosta de bandido, morte, crime, tiro? Eu falei, moça, é tudo que eu não gosto isso. Então, não dá, não tem... Porque a profissão, ela precisa estar conectada com os nossos valores. Se eu for me propor a fazer algo que não tem conexão, a chance de eu me tornar infeliz é muito grande. Exatamente. Então, acho que a gente pode começar, acho que é daqui, inclusive. No processo de escolha, pense naquilo que tem conexão com você. Com as coisas que você admira, com os valores, com qualidades que você se identifica, com formas que você se identifica. E eu tô falando no sentido mais amplo até. Se grana para você é importante, algumas profissões dão menos grana que outras, né? Sei lá, eu gosto de rotina, algumas profissões não têm rotina. É importante você definir coisas que você gosta e a partir desses esclarecimentos ir apontando para algum lugar. Acho que é uma reflexão que a gente pode começar a fazer daqui. E assim, essa coisa da grana é um pouco relativo também, né? Porque é igual, sei lá, engenheiro. Mas tem um monte de engenheiro que não ganha dinheiro, né? É verdade, também, né? É verdade. Não tem uma profissão que dá dinheiro assim, né? Sim. É meio relativo essa coisa, né? É porque as pessoas associam o dinheiro à profissão. E voltando ali, né? Porque a gente está falando com o público jovem e os pais ali, né? Fica essa coisa do dinheiro, ganhar dinheiro versus ser fazer realizado. Algo importante. Fazer algo que eu, né, sou feliz fazendo. Fica uma dúvida bem importante ali pro jovem. E a grande questão não é a profissão que dá dinheiro. É difícil, às vezes, a gente pensar dessa forma, mas eu entendo sim. Vamos. O Pablo Marçal não, agora. Não. já vai vir com mindset. Não tem nada a ver com mindset. Mas o que acontece é o seguinte: olha só, existem profissões que, obviamente, elas têm uma valorização social maior. Então, se você está naquela profissão, você tem uma grande chance de você ganhar mais dinheiro. Sim. Isso é fato, gente. Não tô falando que não existem essas diferenças. São dados, né? Alguns dados apontam. Tais profissões tendem a ganhar assim, outras profissões tendem a ganhar assim. Isso.
Isso. Só que o que acontece? O principal mesmo é o perfil das pessoas. É que aqui a gente eu não vou conseguir mostrar. Seria muito legal, por exemplo, porque eu uso também lá no consultório, para todos os meus pacientes eu aplico um teste chamado Big Five, que ele fala sobre os 5 fatores de personalidade, né? E tem um dos fatores de personalidade chamado consciosidade, tá? Geralmente pessoas que dão score alto para consciosidade, não vou me recordar agora, mas acho que score alto para consciosidade, elas têm 60% de chances maior de ter sucesso financeiro e profissional. Porque elas têm um conjunto de, vamos dizer assim, de habilidades que predispõem Por exemplo, elas. a disciplina vai São mais ajudar em qualquer disciplinados. profissão, né? Alta eficácia, senso de dever, autodisciplina, cautela e qualquer outro. Alta eficácia, senso de dever, disciplina, cautela e... É um parecido com o senso de dever, não vou me lembrar agora. Depois eu dou uma olhada e passo. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o sucesso profissional, o sucesso financeiro, ele está muito mais relacionado à nossa capacidade de ser bom naquilo que a gente faz, de se dedicar àquilo que a gente faz, do que necessariamente a profissão. Porque senão a profissão vira só uma ideia, vira um pensamento mágico, assim, do tipo, porque, por exemplo, eu já ouvi falar sobre isso, eu não tenho certeza, mas, enfim, são coisas que eu ouvi falar. Teve uma expansão das faculdades de medicina no Brasil. Aumentou muito a quantidade de cursos de medicina. Eu já vi esses especialistas financeiros falando que daqui a alguns anos ser médico não vai ser garantia. Hoje é uma garantia. Se você é médico, você vai ter, no mínimo, uma vida razoável, boa. Né? Talvez no futuro já não seja. Né? E assim, a vida do médico é boa naquelas, né? Porque o médico trabalha muito, né? Principalmente o médico de convênio. Sim. Ele atende muito, assim, pra ele conseguir ter essa vida que a gente chama de razoável, ele se desgasta pra caramba, assim, né? Sim. Deixa eu só arrumar minha cadeira. O que acontece? Esse lance né? Por exemplo, tem muita gente pegando aí, pegar a medicina. Tem muita gente que escolhe a medicina porque naquela dicotomia, né, entre ganhar dinheiro ou ter realização profissional, a medicina às vezes é uma garantia de ganhar dinheiro. Então, tem muitos jovens que optam pela medicina por causa disso. Não, eu também acho. Óbvio que, né, enfim... Medicina não é só dinheiro, tem status, né? Status social, tem muita coisa que pesa na hora de definir. Então, aí, só voltando ao raciocínio. Então, às vezes, o jovem, ele associa à profissão o dinheiro, e às vezes ele não associa à capacidade dele. Entendeu? Que eu acho que é o mais importante, é você focar na tua capacidade. Se tem uma coisa que por exemplo, eu falo muito isso para o meu filho. Vida não tem muito, né? Não tem muito segredo, assim. Se você quer ser bom em algo, se dedique. Quer tirar nota boa? Estude. Ele joga futebol, por exemplo, meio extremamente competitivo. Você quer ser bom? Você quer jogar bem? Você quer chegar longe? Treina. Não tem conversa. É isso. E você vai ter que se dedicar um pouco mais do que os outros. E essa ideia, né, de que para você ser bom em algo, você não vai se tornar bom em algo do nada. De novo, trazendo para nossa história, né? Quando a gente foi avançando para o consultório, havia todo um fantasma de incerteza. Claro. Né? Porque você vai ser autônomo, você vai depender de procura. E não foi do nada que as coisas aconteceram, né? E eu tô trazendo de novo essa ideia para desmistificar, mesmo sendo médico. Hoje a gente já sente, né? As pessoas que são formadas em medicina devem concordar com isso já. Alguns anos atrás, ser médico era certeza de bons trabalhos. Hoje já não mais. Já não é mais. Você pode ter um salário bom, razoável, mas não significa que você vai ter um emprego legal. Um bom emprego. Às vezes você vai ser colocado em lugares muito distantes de onde você mora, talvez com baixos recursos, enfim, vai ter que lidar com isso. Condições de trabalho não tão boas. Não tão boas. Então a gente precisa desmistificar. Acho que é incrível a fala do Homero porque
a profissão ela é importante, mas sobretudo que tipo de profissional eu quero ser. Isso vai definir muito do meu sucesso, do meu avanço. Porque tem uma fantasia, né? Que eu estava até pensando vindo para cá, as pessoas idealizam muito também a universidade como se ao entrar na universidade eu me tornarei uma pessoa diferente. Talvez estatisticamente você será mesmo, você vai compor um número específico de pessoas que têm graduação. Mas para você se tornar um profissional relevante vai depender da sua disciplina, da sua busca pelo conhecimento, do aperfeiçoamento das suas técnicas, das suas habilidades, do seu conhecimento. E é isso que basicamente vai garantir também as suas melhores posições no trabalho. É claro que existem outros fatores, mas eu pensando aqui, quem trabalha direito não tem como, né? Vai gerar resultado também. Quem trabalha muito bem gera resultado. E não tem como você esconder resultados. Ou se torna muito mais difícil você esconder resultados. Então não é só entrar numa universidade. É ter que se desenvolver enquanto profissional, estudando, entendendo, se conectando de novo com aquilo que eu chamo de valores. Eu não, né? A psicologia chama de valores, coisas que vão acrescentar não só naquilo que você faz enquanto profissional, mas enquanto pessoa. Porque antes de você ser um profissional, você precisa ser uma pessoa adequada, bem posicionada, desenvolvendo as suas habilidades sociais, porque isso também acrescenta muito na formação e profissão. Engraçado, né? Porque vocês vivem de psicologia, certo? Vocês pagam as contas de vocês, tudo. Eu conheço uma menina que cancelou o CRP dela porque ela não conseguia paciente. Então, tipo, é muito engraçado como cada um percebe cada profissão, né? Sim, sim. E, de novo, né, ela deve ter outras habilidades. A grande questão é que as pessoas se medem por alguns resultados, né? Se eu entrei na faculdade, eu sou bem-sucedido. Se eu entrei nessa universidade, eu sou muito inteligente. É claro, eu não quero tirar mérito de pessoas, nada disso, mas a gente não pode se reduzir e se resumir a isso. E outra coisa, às vezes eu não tive um bom sucesso aqui, isso não significa que eu não terei sucesso em coisa nenhuma. Às vezes a vida está convidando ela a mudar de profissão. Às vezes a vida tá convidando ela a mudar de direção. Acho que não era pra ela, né? Pode ser também. Ou aquilo que ela estava almejando dentro da psicologia. Talvez fazer um redirecionamento. A psicologia, no caso, não é muito ampla. Pode ir para um outro lugar. Outra coisa que acontece muito. As pessoas temem a universidade pela ideia de um futuro muito longo. E quem disse que precisa ser para sempre a sua profissão? Verdade, né? Verdade. Eu já atendi diversas pessoas maduras. Eu tô em crise porque eu não quero mais a minha profissão. Hoje tá muito comum mudar de profissão com 50 anos, com 40. Sim, de vez em quando aparecem pessoas assim, né? Sou bem posicionado aqui, mas eu estou insatisfeito. Eu sempre quis fazer tal coisa. Antes eu não conseguia, não tinha recurso, agora eu me sinto estável, maduro o suficiente, quero fazer uma transição de carreira, mas tenho medo de fazer. Claro que dá medo, é uma novidade. Mas isso não significa que você não possa fazer. Isso serve para os jovens também. Escolher algo hoje não significa que você vai ter que viver disso para sempre. Boa. Né? Você pode começar por aqui almejando algo lá na frente também. Isso é legal você falar porque parece que toda escolha tem esse peso, na real. Todo mundo, quando escolhe uma coisa, acha que tá escolhendo aquilo para sempre. Até em outras áreas, Sim. assim.